mensagem, a providência de Deus na obra missionária. Atos capítulo 21, versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rodes, e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade e, ajoelhados na praia, oramos, despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Amém. Queridos irmãos, esse é um texto de conexão, de transição entre a saída ali de Mileto, onde Paulo havia chamado os presbíteros de Éfeso para lhes dar recomendações e orientações, ciente de que não mais os veriam. Nós vimos isso no texto do capítulo 20, quando no versículo 25 nós lemos Paulo dizendo: agora eu sei que vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Paulo então, depois de terminar a sua orientação, mensagem para os presbíteros, vai até a praia, eles abraçam a Paulo, eles choram, eles oram, e Paulo então segue viagem e eles se despedem de Paulo. Esse texto do versículo 1 até o versículo 6, ele mostra também mais um deslocamento, mais uma transição, e essa é a nossa vida como crente. Nós somos peregrinos nesse mundo, e enquanto peregrinos nesse mundo, como aqueles que estão em deslocamentos, aqueles que não são desse mundo, você pode ter uma boa casa, você pode fazer bons investimentos, você pode ter raízes familiares, culturais bem estabelecidas, mas se você é crente no Senhor Jesus, você não é desse mundo. A sua casa, o seu jeito, o seu costume, a sua rotina não se perpetuará, não será assim por toda a eternidade. Há um tempo determinado para que isso acabe. Então há uma consciência, um chamado, uma convocação de Deus para que cada crente compreenda que nós somos peregrinos, passageiros e transitórios desse mundo. Enquanto passamos, enquanto atravessamos, temos uma missão, uma responsabilidade: proclamar o nome do Senhor, viver para a glória dele. E a providência de Deus cuida de cada um de nós, proporcionando, trazendo ocasiões, pessoas, meios, para que o nome do Senhor seja glorificado. Seja em situações que nós consideramos favoráveis e dentro dos nossos planos, sendo em situações que as portas parecem fechadas, em que a dor nos assalta, a insegurança, a incerteza e às vezes o medo também tentam dominar a gente. Deus também é soberano sobre essas coisas. Há momentos em que o nosso coração parece dividido. Nós queremos fazer uma coisa, nós entendemos que precisamos fazer uma coisa e parece que o nosso coração, ele quer se inclinar para o outro lado. Deus continua também soberano em nossas vidas. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver a visita que talvez nem tivesse no plano de Paulo passar ali por aquela pequena região, daquela região onde havia uma pequena igreja, a igreja de Tiro. Nós vemos 3 nomes aqui: Tiro, Fenícia e Síria. São 3 nomes que se referem basicamente ao mesmo lugar. Tiro seria aquela cidade, a Síria, o país ali maior, e a Fenícia, a região da Fenícia. Então são sinônimos aqui para termos geográficos e compreensão do texto. E nós vamos ver Paulo parando ali, e lembrem que no texto anterior ele tinha dito que queria chegar rápido a Jerusalém, porque entendia que deveria chegar na época da festa da Páscoa, onde a cidade estaria cheia. Então ele evitou entrar em Éfeso, uma igreja amada, uma igreja querida, porque ele sabia que a igreja ia segurá-lo ali e não ia permitir que ele avançasse mais rápido. Por isso ele para numa região próxima, em Mileto, e ali em Mileto finalmente ele chama os presbíteros para que para a liderança, somente para a liderança, ele desse aquela mensagem, ele pudesse seguir viagem. Mas quando ele passa por Tiro, Deus tinha outra agenda.
E eu quero pensar sobre essa providência de Deus, que a propósito é uma das minhas doutrinas favoritas, na vida dos servos de Deus, na minha e na sua vida, e naqueles que são chamados para servir ao Senhor, para proclamar o seu nome, para serem missionários em campos transculturais, distantes, mas para aqueles que são chamados também para compartilhar o Evangelho onde Deus plantou você. Se você é crente, de verdade, salvo no Senhor Jesus, filho de Deus, eu estou falando com você. Então escute, o Senhor quer falar com você nessa manhã. O texto começa dizendo, no versículo 1, acompanhe por favor a leitura: depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rodes e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. O primeiro ponto da nossa mensagem nessa manhã é: Deus providencia parceiros de caminhada na sua obra. Reparem quantas vezes o pronome nós, ele é apontado, a segunda pessoa do plural. Os verbos aqui todos conjugados na segunda pessoa do plural. Vamos olhar novamente para o texto. Depois de nos separarmos, nós nos separarmos deles, nós navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, nós chegamos a Rodes. Versículo 2, encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele. Versículo 3, quando a ilha de Chipre já estava vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro. Meus irmãos, as ocorrências da segunda pessoa do plural no livro de Atos, elas vão começar ali, mais ou menos, quando nós vamos passar a ler a respeito dos relatos da terceira viagem missionária. Na terceira viagem missionária, o registro ali do capítulo 20, versículo 4, diz que acompanharam Paulo um grupo de 7 homens, registrados nominalmente, e pelo menos mais um, Lucas, o que faz o registro desse livro. Deus é o Deus que providencia equipes missionárias e gente, parceiros de caminhada para a gente. As segundas pessoas do plural aqui, elas não são aleatórias. Há uma intenção de Deus de dizer: olha, nós estamos indo, o povo de Deus, ele vai junto. E quando Deus chama a gente, ele traz parceiros de caminhada. É próprio dos crentes andarem com crentes. Eu nunca disse que crente só tem que andar com crente. Nunca falei isso. Mas eu quero dizer que um crente que não anda com outro crente, não está ladeado, unindo forças, em alguma medida, talvez precisa pensar sobre a sua definição do que é ser filho de Deus, fazer parte de uma família e ser membro de um corpo. Não há uma mãozinha da família Adams andando por aí como exemplo de um crente, jamais. Os membros do corpo estão conectados. Deus sempre providencia parceiros de caminhada para a gente. Se Deus coloca no seu coração um ministério, uma visão, um chamado, Ele, na maioria das vezes, vai providenciar gente para caminhar junto com você. Portanto, não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. Ninguém foi feito para andar sozinho, para servir, especialmente para servir sozinho. Deus tem gente para caminhar junto com você. Não há crente que possa dizer: não, eu vou adorar a Deus só em casa. Eu vou ser chamado da classe dos desigrejados, porque afinal não tem nenhuma igreja perfeita para mim. Você tem toda a razão. Não tem nenhuma igreja perfeita. Mas nesse imperfeito corpo de Cristo que está sendo purificado, aperfeiçoado, Deus vai usando as nossas imperfeições na sua incômoda graça para nos visitar, nos lapidar, nos ajustar para a glória dele. Ninguém foi feito para caminhar sozinho. Deus providencia. A providência dele traz como elemento importante trazer gente para andar junto com a gente. Eu fico tão feliz quando eu olho para a Igreja Presbiteriana da Barra e vejo alguns ministérios rodando de forma tão integrada. Gente, e a gente participa de alguns grupos, né? Gente falando assim: olha, hoje eu não vou poder, o outro, pode deixar que eu cubro. O outro, estou meio abatido, vamos levantar a cabeça e vamos em frente. Gente falando, e as irmãs do Ministério Infantil já devem ter ouvido isso: a gente não deixa a marimba cair. Não é verdade?
uma segura na mão da outra. A gente vê um ministério encorajando o outro, esse é o corpo de Cristo. E se você ainda anda à parte disso, de lado, se você anda dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, meu irmão, minha irmã, você está perdendo uma grande bênção, oportunidade, privilégio, mas também responsabilidade da parte de Deus. Se você olha só para o seu umbigo, só para a sua agenda, só para os seus próprios interesses, e você não compartilha a visão, como seremos uma comunidade acolhedora? Se eu dou de ombro, se eu não me importo. Meus irmãos, os homens que andaram com Paulo, sabia que a vida deles estava em risco, e junto com a vida de Paulo, a vida deles também. Que a graça de Deus nos envolva, nos abrace e nos ajude a viver essa realidade em nossas vidas. Talvez um dos ministérios que a gente vê isso com mais também clareza, assim, é o ministério de casais. Eu não posso dar, infelizmente, detalhes dos bastidores do encontro de casais, mas tanta coisa acontece, e talvez uma imagem mental que ajudaria a gente a compreender isso, é quando tem um grupo de pessoas descarregando um caminhão de tijolos. Fazem a fila, e um vai jogando tijolo um para o outro. A gente não joga tijolos no encontro de casais, mas se precisar a gente joga. E a gente pode jogar o tijolo para trás, e o outro vai segurar. E caminhar nessa visão de que a gente é um corpo, que somos o nós e não o eu sozinho, é privilégio e bênção de Deus. Há espaço no trabalho de Deus para você. Que oportunidade Deus tem te dado e você tem desprezado? Que resistência você tem a se integrar? Eu sei, meus irmãos, que tem gente que vem de histórias dolorosas, de contextos de igreja. Passaram por dores, por sofrimentos, mas eu quero dizer, esse ainda é o plano de Deus. O fato de talvez você tenha sido machucado por uma liderança abusiva, talvez você tenha sido ferido por algum relacionamento. Isso não significa dizer que o plano de Deus estava equivocado, não. Deus continua cuidando das pessoas e curando as pessoas na nossa comunhão. Nós cremos nisso, pela graça de Deus, até o tutano do osso, até o fundo da nossa alma. Eu creio que uma comunidade acolhedora é feito do nós, do Deus que providencia parceiros de caminhada. A palavra de Deus segue dizendo, versículo 2: encontrando um navio que ia para a Fenícia. Versículo 4: encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Se Deus, em primeiro lugar, Ele providencia parceiros de caminhada, nós precisamos lembrar também que Deus é o Deus que providencia os meios. Talvez numa leitura rápida a gente pode achar a coisa mais trivial. Encontramos um navio para partir para a Fenícia. Meus irmãos, quando a gente quer fazer uma viagem hoje em dia, ou a gente pega o nosso próprio meio de transporte, se você tiver um carro, se for muito rico, tiver um avião, mas de modo geral o que a gente faz? A gente vai na rodoviária, ou a gente compra pela internet, pega aquela passagem, ou a gente vai para o aeroporto e pega o avião. E hoje em dia é muito comum, é muito fácil a gente pegar um meio de transporte coletivo de transporte de passageiros. Naquela época era muito raro. Os transportes que tinham eram cargas, as pessoas levavam, de modo geral, cargas eram transportadas. Então, para você fazer uma viagem, um deslocamento entre duas regiões, você precisava, mil aspas, dar sorte de encontrar ali um navio que estivesse indo para a direção onde você queria ir. Então você pagaria uma passagem e viajaria ali de primeira carga, ou de primeira classe, ali no meio das cargas, se virando como desse. Eles encontraram ali um navio que ia para a direção onde Deus estava conduzindo o apóstolo Paulo. A Fenícia, a Síria, estava naquela direção ali de Jerusalém. E com isso nós lembramos do segundo ponto: Deus que providencia os parceiros de caminhada, também providencia os meios. A providência sempre faz com que aconteça, com que o meio, com que aquilo que é necessário seja presente, para que a vontade dele, para que a obra dele, para que o nome dele seja proclamado onde Deus nos dirige. Então, se Deus tem colocado em seu coração algum ministério, necessidade, missão, demanda, e você fala: Deus, eu não tenho os recursos para isso, não se preocupe. O Deus que dá a visão,
dá também a provisão. Deus que enche o coração da gente do desejo, enche também as situações dos meios necessários. Eles encontraram um navio e não foi aleatório, não foi por acaso. Teve outro homem da história registrado, Jonas. Deus o enviou para Nínive e ele chega na beira do porto e ele embarca no navio da providência de Deus para Tarsis. Deus queria que Jonas se afastasse de Nínive? De jeito nenhum, mas Deus queria tratar ainda o coração de Jonas. Ele embarca naquele navio para Tarsis. E nós conhecemos a história, o mar se revolta, eles lançam sortes e, por coincidência, não, pela providência de Deus, Deus dirige e as sortes caem sobre Jonas. E ele é lançado ali no mar e Deus providencia um grande peixe que o engole. Deus providencia os meios. Tenha certeza e descanso quando você se dispõe a fazer a obra dele. Quando você entende o Espírito Santo dirigindo você, ele vai providenciar os meios. Agora, atenção para isso. Deus providencia os meios para fazer a vontade dele, para que o nome dele seja glorificado. Deus não é obrigado em nenhum momento a dizer: eu vou providenciar os meios para você satisfazer o próprio coração, seus próprios sonhos. Não. Deus, pela graça dele, muitas vezes harmoniza os nossos sonhos com a vontade dele. Por isso, meus irmãos, que alegria a gente ter essa certeza. Deus providencia os meios. Quando ele chama Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, ele diz: sai da tua casa, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão, 75 anos de idade, idoso, indo para um lugar que ele não sabia. O que eu levo na bagagem? Deus está dizendo: não se preocupa com o que você vai levar, se preocupa com quem vai com você. O Senhor vai contigo. Eu quero dizer para você, meu irmão, talvez você ache, irmã, que você não tem os meios. Eu não sei fazer ainda, eu preciso aprender. Deus há de providenciar os meios. Eles encontraram um navio ali, foram para aquela região e foram então, embarcaram nesse navio que ia até a Fenícia. Versículo 4. Encontrando os discípulos, permaneceram lá durante 7 dias. Encontrar é um verbo que aponta para essa providência de Deus. Talvez o subtexto seria por acaso, aleatoriamente, mas a teologia, o subtexto teológico é a providência de Deus os fez encontrar ali os discípulos e permanecerem por 7 dias. E vamos nos lembrar do contexto próximo anterior. Paulo tinha pressa para chegar em Jerusalém. Ele evitou entrar em Éfeso para não gastar tempo. Mas ele para na pequena cidade de Tiro, ou na cidade em que havia uma pequena igreja ali. A igreja de Éfeso era muito maior. Então, nas nossas contas, a gente deveria pensar: onde o apóstolo Paulo deveria gastar mais tempo? Numa grande igreja, com muitas pessoas, muitos irmãos, ou numa igreja pequenininha? Humanamente, a gente diria na igreja maior, na agenda de Deus. Ele tinha outro propósito. Eles encontram os discípulos ali e permanecem durante 7 dias. E o terceiro ponto da nossa mensagem é: Deus providencia ocasiões. O navio para ali, nós lemos ali, navegaram até a Síria, chegamos a Tiro, versículo 3 no final diz: pois o navio devia ser descarregado ali. Descarregar o navio não era uma coisa rápida. Ele precisava chegar, talvez tivesse uma equipe já preparada, talvez precisasse encontrar as pessoas que iam fazer esse serviço, contratar essas pessoas, descarregar o navio, talvez carregar novamente com a carga para o próximo porto, e ali eles foram obrigados a permanecerem 7 dias. Deus, ele também providencia as ocasiões e as oportunidades, às vezes com portas que se abrem, às vezes com portas que se fecham. Mas às vezes o nosso plano é frustrado. Eu quero ir logo. Deus, eu preciso chegar em Jerusalém, o Senhor me mandou para lá. E Deus fala assim: você vai chegar. Mas espera. Mas eu preciso agilizar. Não. Eu tenho uma agenda com a igreja de Tiro. Isso fala ao nosso coração. Em pensar que Deus, ele não olha para grandes multidões, números elevados, mas ele olha para o coração de cada um. E ele tem com você, meu irmão. Ele tem interesse de investir
tempo com você. E aí talvez você se sinta como uma pequena igreja de Tiro. Deus quer investir tempo na sua vida. Deus quer que você saiba que Ele tem proporcionado, tem providenciado ocasiões, porque você é importante para Ele. Filho e filha de Deus, o nosso Deus nos adotou, nos tornou filhos, nos deu uma herança, nos tornou herdeiros. E a bênção maior não é o que Ele nos pode dar, mas é dar dele mesmo. E talvez a sua agenda está sendo atrasada, seus planos estão precisando ser postergados. Quem sabe não é Deus fazendo com que o navio precise gastar tempo para ser descarregado. Está atrasado o seu plano, não está chegando ainda. Lembra? Deus nunca chega atrasado. Como diz o louvor, sua hora é perfeita, a sua maneira a mais linda. Enquanto a situação não é mudada, enquanto Deus não muda a situação, talvez Deus esteja querendo mudar o seu coração. Eu sei, ficar na sala de espera dói. Aguardar até chegar o tempo que o seu sonho seja realizado é desconfortável. Mas Deus quis que Paulo permanecesse ali durante 7 dias. Imagina que alegria da igreja de Tiro, ter o apóstolo Paulo ali, que talvez ele pensasse que passaria direto, mas Deus tem plano e agenda para as nossas vidas. Não se aborrece com os atrasos, não, com aquilo que foi adiado, com aquilo que você teve que tentar de novo. O soberano Deus providencia também as ocasiões para a glória dele. Versículo 4, na segunda parte, vai dizer: movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, então, depois de navegar, encontrar um navio ali que ia para a Fenícia, navegar, o navio chega ali a Tiro, ali eles permanecem durante 7 dias e de repente os irmãos dali acolhem Paulo, e Paulo escuta daqueles irmãos: Paulo, por favor, não vá para Jerusalém. Paulo, por favor, fica aqui com a gente, Paulo. A gente quer que você fique. A gente sabe que coisas ruins vão acontecer com você. Você vai ser preso, você vai ser morto. Paulo, fica. E eu confesso que quando eu cheguei nesse versículo, eu precisei demorar um pouco nele, que falei, peraí, tem alguma coisa que não está certa. Porque lá atrás, nós vamos ler, no capítulo 20, versículo 23, dizendo que Paulo não sabia o que ia acontecer. É certo que o Espírito Santo, de cidade em cidade, assegura que prisões e sofrimentos estavam à espera dele. E aqui os irmãos estão dizendo, movidos pelo Espírito, eles recomendavam que Paulo não fosse. Espera aí, o Espírito estava falando para ele ir, ou o Espírito estava falando para ele ficar? E aí eu precisei orar e pensar, estudar e ler os comentaristas. E aí eu pensei, ou a Bíblia está se contradizendo, opção número 1, ou eu estou interpretando errado. Claro, a Bíblia não está se contradizendo. E o sentido desse texto, movidos pelo Espírito, quer dizer que eles tinham consciência do que ia acontecer, mas o coração deles lutava contra essa consciência, dizendo, Paulo, a gente não quer que isso aconteça. E nós vamos então para o nosso quarto ponto: a ação do Espírito não invalida o sentimento e a intenção do coração humano. Meus irmãos, os irmãos sabiam, movidos pelo Espírito, eles tinham consciência de que ele passaria em Jerusalém por prisões e sofrimentos. E eles apelam a partir do coração deles. Paulo, por favor, fica, não vai não. A gente sabe que o Espírito Santo está mandando você, a gente tem convicção, mas a gente está pedindo, por favor, Paulo, fica. E eu fiquei pensando em Jesus, sabia da missão dele, sabia de que os dias da sua aflição, o momento da sua morte, do seu sacrifício estava se aproximando, e no jardim do Getsêmani, também dirigido pelo Espírito, o seu coração, ele se angustia, e ele ora dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que não seja como eu quero, mas conforme a tua vontade. Meus irmãos, ter o nosso coração, que às vezes luta contra o Espírito, a gente não quer se afastar, a gente não quer perder, a gente não quer sentir a saudade. É natural, é esperado. E faz parte do amadurecimento cristão.
Porque crianças são aqueles que fazem só aquilo que têm vontade. Adultos, pessoas maduras, fazem o que precisa ser feito. Não são guiados pela sua vontade, mas movidos pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, talvez o Espírito esteja te direcionando para alguma coisa difícil, que você não quer fazer. Talvez está chegando a mais um final de ano, e você vai encontrar de novo aquela pessoa na reunião de família, na reunião da firma, e Deus já falou, vai lá e faz a tua parte. Fala com ela, pede perdão, perdoa logo, resolve esse negócio. E o teu coração orgulhoso está dizendo, Deus, Ele que tem que vir aqui, Ele que tem que dar o passo, essa pessoa que tem que resolver. Meus irmãos, o fato de a gente ser crente não quer dizer que todas as nossas lutas estão resolvidas, não, mas um crente maduro, ele lida com a direção do Espírito e com a luta do próprio coração. Meus irmãos, nós acabamos de ouvir aqui o testemunho do reverendo Vildo, ali da Missão Vida, um homem que sofreu de depressão durante muitos anos, mas obedecia à vontade do Senhor, homem crente, operoso no serviço de Deus. E talvez esse seja o contexto, a realidade do teu coração. E eu quero dizer, o fato da gente ser crente não livra a gente de uma depressão. Não quer dizer que você está endemoniado, não quer dizer que você está em pecado, mas quer dizer que a gente vive num mundo caído, em que o Espírito Santo conduz a gente, o nosso coração luta, e nessa tensão, às vezes a gente não dá conta, mas o Espírito vai carregando a gente até o fim, sustentando, e o que começou a boa obra leva até bom termo para a glória dele. Eles recomendavam que Paulo não fosse a Jerusalém, mas o versículo 5 vai dizer onde essa história foi dar. Versículo 5, a palavra do Senhor Deus diz: passados aqueles dias, os 7 dias aos quais nos referimos, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ajoelhados na praia oramos, despedindo-nos uns dos outros, embarcando-nos. E eles voltaram para casa. O último ponto da nossa mensagem é a providência de Deus. Conduz toda a família, todo o povo a se envolver na obra missionária de Deus. Meus irmãos, se nós voltarmos alguns versículos no final do capítulo 20, nós vamos ver uma despedida muito parecida. Foram até a beira da praia, oraram, choraram, beijaram Paulo. E aqui de igual forma, mas alguns detalhes que nos levam a chamar a atenção. Passados aqueles dias, eles finalmente, apesar das recomendações, daquele choro, daquela hesitação, eles seguiram, continuaram a viagem. E todos os discípulos, meus irmãos, que cena bonita. À beira da praia, Paulo, o navio ali já terminando de ser embarcado, que já ia seguir a sua viagem, e a igreja, todos os discípulos ali. E que oportunidade maravilhosa nós vemos aqui também, cada um com a sua esposa, com a sua mulher e com seus filhos. Que coisa magnífica. Imagina um pai de família, um discípulo de Jesus ali, levando sua esposa e seus filhos, e os filhos olhando meio sem entender e perguntando, por que as pessoas estão chorando? O que está acontecendo? É a oportunidade da gente ensinar aos filhos, dizer, olha, aquele irmão Paulo, é o irmão que está levando no peito dele o nosso coração também. Levantamos uma oferta para ele é precioso, e ele vai em nome do Senhor. E sim, nós queríamos continuar com a presença dele aqui, mas nós o abençoamos, nós o enviamos. Deus, ele quando chama o povo de Deus, ele chama a sua família, a sua casa. E nós vemos isso daqui. Eles até a beira da praia se ajoelham juntos, oram juntos, enviam juntos ali o apóstolo Paulo. Eu quero dizer para você, insista, continue orando pelos seus filhos. Ore ao Senhor e diga, Deus, tem alguma coisa na minha vida, alguma palavra, atitude, comportamento, que pode contribuir de alguma forma para que o meu filho, a minha filha se afaste do Senhor. Por favor, quebra isso da minha vida. Não há herança, legado, algo mais importante e precioso que a gente possa deixar para os nossos filhos, senão o relacionamento com Deus e eles conhecerem ao Senhor Jesus. É tempo da gente orar e falar, Deus,
no que eu tenho investido os meus esforços, qual o tempo que eu gasto para ensinar aos meus filhos coisas boas, justas, lícitas, mas que não são eternas, que não vão contribuir para a salvação da alma dele, e qual tempo eu invisto, quanto do meu coração, da minha energia, do meu tempo, do meu dinheiro eu tenho investido na vida do meu filho, para que ele conviva com crentes, para que ele aprenda a palavra de Deus, quanto do meu testemunho, quando meu filho olha para mim, e vê o desinteressado pelas coisas de Deus, quanto eu estou ensinando para ele, que as coisas de Deus não são importantes, eu falo uma coisa, mas eu vivo outra, o que você acha que ele vai aprender? Se eu não sou frequente, se eu não levo a sério o domingo, se eu não levo a sério os dízimos, se eu não perdoo, se eu fico falando mal dos outros, meus irmãos, Deus providencia famílias, chama a gente, e nós temos essa preciosa responsabilidade. Meus irmãos, que a graça do Senhor nos visite de forma especial nesse dia, em nome de Jesus, que nenhum dos nossos filhos se afaste, que nenhum dos nossos filhos se desviem do Senhor, mas que eles amem muito mais ao Senhor do que a nós, que eles amem muito mais ao Senhor do que a profissão deles, do que os estudos deles, do que o dinheiro deles. Deus, Ele cuida da nossa casa, da nossa família, mas é tempo da gente falar: Senhor, tem alguma coisa que eu tenho feito, que tem contribuído para que meu filho se afaste? Eu preciso mudar hoje, Deus. Eu preciso fazer parte do que o Senhor está fazendo. Eu não quero carregar, como o apóstolo Paulo disse para os presbíteros de Éfeso, nós precisamos estar limpos do sangue também dos nossos filhos, seremos cobrados. A família, o casamento é o lugar em que nós somos mais quem nós somos. Aquelas crianças e mulheres que chegaram à beira da praia tiveram uma oportunidade, um ensino maravilhoso. Seus filhos sabem se você é coerente com aquilo que você diz crer. Talvez você seja de poucas palavras, mas muita atitude. Você não negligencia o dia do Senhor, a comunhão dos santos, a leitura da palavra, as disciplinas espirituais, aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Ou se você tem feito isso, é tempo de arrependimento, meus irmãos. É tempo de arrependimento, quebrantamento e humilhação diante do Senhor. Não abram mão de priorizar o Senhor, o reino de Deus e a sua justiça. O texto termina dizendo: despedindo-os uns aos outros, embarcaram e eles voltaram para casa. A vida deles continuou, o dia a dia. O domingo é importante, é fundamental, é essencial. A gente não abre mão disso. Mas a tua segunda-feira vai fazer toda a diferença. O teu planejamento para a semana. Você já sabe a próxima programação da igreja? Você sabe se você vai poder ou não participar? Ou vamos falar aqui só entre a gente, se você quer ou não participar, se você acha ou não relevante. A nossa rotina, nosso dia a dia, o nosso cotidiano, são os pequenos tijolinhos que vão construir a nossa caminhada espiritual e vão nos dar a oportunidade de sermos usados, conduzidos pela providência de Deus, para fazer parte da obra missionária, daquilo que Ele tem feito na nossa vida, ou para nos afastarmos e vermos uma vida abaixo, miserável espiritualmente, abaixo daquilo que Ele tem para nós. Que a boa mão do Senhor continue providenciando corações incomodados e queimando, para sermos aperfeiçoados por Ele, para a glória dEle, em nome de Jesus. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor nessa manhã. Senhor amado, nós te bendizemos, Pai, porque a Tua palavra registra a caminhada do Teu povo, aquilo que o Senhor Jesus permanece fazendo na vida do Teu povo. Era só uma passagem pela cidade de Tiro, Pai, mas era a mão do Senhor ali. Obrigado, Pai, pelos Teus filhos e filhas nessa manhã. Talvez só mais um domingo, mas o domingo da providência e da mão do Senhor.
Deus, obrigado porque o Senhor providencia irmãos de caminhada, gente para nos exortar, encorajar, gente para nos fortalecer, Deus. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, porque essa santa comunidade aponta para a perfeita comunidade da Trindade. Obrigado, Senhor Jesus, o Senhor está com a gente, o teu Santo Espírito se move em nosso meio, fazendo esses laços de amor na presença do Senhor. Deus, obrigado, Senhor, porque a tua providência traz para a gente os meios necessários. A gente não tem desculpa para dar. Quando o Senhor dá a visão, o Senhor providencia também a provisão, Deus. Ajuda a gente a descansar nisso. Deus, dá-nos a graça também de lidarmos com o nosso coração, Pai. A direção do teu Santo Espírito clara, mas às vezes a gente rema para outro lado. Senhor, que faça soprar em nossas vidas com força o teu Santo Espírito, e que as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas impressões sejam todas elas submissas ao Senhor. Deus amado, obrigado. O Senhor chamou a mim, a minha casa, chamou a cada um aqui. Deus, o Senhor é o Deus que tem plano para a vida das nossas famílias. Nós cremos. O Senhor fez assim na vida do carcereiro, o Senhor fez assim na vida de Cornélio, o Senhor fez assim na vida daqueles irmãos de Tiro, e nessa manhã nós cremos, o Senhor também tem feito assim em nossa casa e nossa família. Deus amado, nós não podemos ser responsáveis, Pai, por desviar os nossos filhos. Se há alguma coisa na nossa vida, alguma prioridade, alguma desculpa, Pai, a gente explica as coisas, a gente tenta justificar, mas a gente sabe que é desculpa. A gente não quer ir, Deus. Nosso coração está duro ainda, Pai. Que a gente pula uma atividade e a gente só nega outro tempo, Deus. Senhor, Espírito Santo de Deus, quebranta o nosso coração. Que a gente tenha como prioridade o Senhor, a Tua obra, a Tua casa. Com sabedoria, com direção, com alegria do alto. Permanece conosco nessa manhã, Santo Espírito de Deus. Que a Tua providência cuide e guarde a vida de cada um aqui. Oramos assim gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém.